Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Nós estamos contentes de estar podendo e tendo a permissão de adorar a Deus, engrandecer o nome dele. Isso é muito bom. Eu quero meditar rapidamente na palavra do Senhor com os irmãos que estão aqui e aqueles que também estão nos acompanhando de casa. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9, versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. João, capítulo 9, versículo 5. Grande é o Senhor. Aleluia. Deus poderoso e santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler para nós ganharmos tempo, que diz assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Ore aí onde você estiver. Peça que o Senhor fale com você, que o Senhor fale no teu coração. Eterno e soberano Deus, diante da tua presença nós estamos, Pai. Te louvamos pela rica oportunidade de estar na tua casa, de poder te exaltar, de poder te adorar, de poder engrandecer o teu nome. Te louvamos, meu Deus, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, e pelos irmãos que nos acompanham de casa, que estão, meu Deus, meu Pai, nas suas cozinhas, nos seus quartos, nos cômodos da sua casa. E eu peço, Senhor, alcance-os com a tua glória. Fale comigo, fale com a tua igreja. Fale, meu Deus, meu Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. De quem é a culpa? Tem muita gente se expressando nas redes sociais, tem muita gente se expressando na TV, tem muita gente se expressando até nos grupos do WhatsApp, e todo mundo quer achar um culpado para aquilo que nós vivemos e enfrentamos. Nós começamos a pensar a respeito disso e procurar entender, e até nós nos pegamos tentando procurar de quem é a culpa, quem é o responsável por tudo isso. Há quem diga que a culpa é do governo, há quem diga que a culpa é do diabo, há quem diga que a culpa é da igreja. Mas eu te pergunto, você que me assiste, você que me ouve, de quem é a culpa, afinal? Você já parou para pensar em toda essa situação que nós estamos vivendo? Desde o começo do ano de 2020, ou melhor, final do ano de 2019, já passou um ano do primeiro caso no nosso país. E é interessante que parece que as coisas vão se acertar, e elas se desacertam. E cada vez que as coisas pioram, a gente lembra e procura colocar um responsável, e procura entender de quem é a culpa, afinal. Você que está na sua casa, está me assistindo, olhe para a pessoa que está do seu lado. Só não olhe para a sua sogra, olhe para a sua esposa e diga de quem é a culpa. Diga para o seu filho de quem é a culpa. Quem estiver do seu lado, pergunte de quem é a culpa. Irmãos, Deus é especialista em entender e saber não apenas o que pedimos, mas entender e saber aquilo que precisamos. E eu quero dizer que toda essa situação instaurada na humanidade, no nosso país, na nossa nação, nas nossas igrejas, é necessário, porque Deus sabe o que a igreja precisa. Talvez você se reúna nos cultos e diga: nós precisamos de unção, de prosperidade, de glória e de graça. E Deus está dizendo: vocês precisam de uma crise, vocês precisam de uma pandemia, vocês precisam de adversidade. E alguém que diga: mas Deus, Ele gosta de ver a igreja sofrer, Deus gosta de ver a humanidade sofrer. Não, Deus sabe que a gente precisa. Talvez você se reúna nos cultos pedindo graça, unção, misericórdia, poder, mas Deus está disposto a derramar a sua ira sobre a humanidade. É, pastor, é.
E a gente percebe que as coisas fogem do controle. Eu ouvi alguém escrever um texto dizendo que a culpa é de quem não se cuidou. Mas teve gente que se cuidou a vida toda e hoje nem está em nosso meio. Eu ouvi alguém dizer que a culpa é de quem se aglomerou e por sinal alguma coisa é correta nesse momento. Eu ouvi alguém dizer que a culpa é da China. E eu pergunto a você, de quem é a culpa? Já parou para pensar em todo momento que nós vivemos? Irmãos, eu percebi nesse tempo que às vezes um filho, ele transmitiu para o seu pai, e por fatalidade o seu pai morreu, e a culpa é dele. Eu percebi nesse tempo que um neto, de saudade da sua avó, ele abraçou a sua avó e transmitiu para ela, e por fatalidade ela morreu. Pastor, você está tão fatalista hoje. Não, eu estou realista. Porque enquanto eu olho para este texto que nós lemos, nós vemos uma fatalidade, uma dificuldade, uma adversidade na vida de alguém. A Bíblia conta a história de um homem que era cego. Ela não nos diz se era desde que nasceu ou se tornou cego, mas a Bíblia diz que ele era cego. E quando os discípulos de Jesus, eles olham aquele homem, eles fazem uma pergunta e dizem: quem pecou, mestre? Foi ele ou foi seus pais? Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo: de quem é a culpa para ele estar nesse estado? Porque todas as vezes, amada igreja, que alguém passa por adversidade, nós atribuímos essa adversidade a alguém que causou. Nós atribuímos as nossas dificuldades a alguém. É natural do ser humano querer responsabilizar alguém pelos seus insucessos, pelos seus fracassos. E quando eu olho para a palavra de Deus e vejo esse homem cego, eu vejo os discípulos, os próprios discípulos, Pedro, Tiago, João, os discípulos de Deus, do Senhor Jesus, os discípulos santos do Senhor, questionando e buscando entender de quem era a culpa, quem havia pecado, quem havia errado, quem havia transgredido. Há quem diga, e existe também um ponto de verdade nisso, que Deus permitiu este crivo, porque a igreja estava afastada dele. Deus nos trouxe a realidade, porque quer ver alguém orar sincero, é alguém que está passando na adversidade. Quer ver alguém buscar sincero, é alguém que está passando na adversidade. E em meio a tudo isso, se levantam inúmeras teorias a respeito do porquê de tudo isso. Nós, pastores, nos perguntamos, a igreja do Senhor se pergunta, os empresários estão se perguntando, a humanidade está se perguntando, por quê? A Bíblia diz que esse cego, ele se apresenta diante de Jesus. Os discípulos indagam e questionam, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Você está entendendo o porquê nós estamos vivendo esse tempo? Para que neste tempo, nessa geração, no mundo que nós vivemos, nós possamos ver o manifestar da glória de Deus. Porque se eu não preciso de milagre, eu não clamo por milagre. Agora, quando eu careço de milagre, a minha fé, ela se volta a isso. Há quem diga que a culpa também é a falta de fé.
uma fé inconsequente. Quantos textos a gente lê a respeito de uma fé inconsequente? Uma fé que acredita piamente que é imune. E agora eu te pergunto, quando Jesus tocava em alguém enfermo, o que acontecia? Nós estamos sendo desafiados a viver a cura que tanto pregamos. Nós estamos sendo desafiados a viver os milagres que sempre dissemos que acontecem em nosso meio. E por conta de toda essa situação, a nossa fé está omissa. Estamos temerosos, amedrontados pelas notícias, pela situação. Mas eu quero dizer que não importa de quem é a culpa, não importa o que está acontecendo, uma coisa é certa: nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle dele. Está tudo sob o controle do nosso Deus. Seja o bem, seja o mal, seja para viver, seja para morrer, bendito seja o nome do Senhor. Nós vivemos em um ambiente onde pessoas diferentes se correlacionam. Então não cabe a mim andar com a medida de fé que você tem, e nem a você andar com a medida de fé que eu tenho. Porque se eu tenho fé para ser curado, eu vou ser curado. Mas se minha fé me limita, eu não posso me expor. Eu preciso ter consciência que somos indivíduos diferentes. E por sermos diferentes, estamos em níveis diferentes em Deus. Existem pessoas que já entenderam a sua medida, existem pessoas que estão amadurecendo, e existem pessoas que estão começando a caminhar. E o interessante é que em tudo isso, tanto naqueles que estão começando, naqueles que estão findando, tudo isso é necessário para a manifestação das obras de Deus. Manifestação das obras de Deus. Porque as obras de Deus, elas não se manifestam de maneira natural, mas elas se manifestam de maneira espiritual. É o Deus do impossível, é o Deus do invisível, é o Deus do inatingível, que opera, que trabalha. Quando o homem não consegue trabalhar, ele consegue. Quando o homem não consegue fazer, ele consegue. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero que você tenha esperança. Não abata-se. Não desanime da sua fé. Tenha esperança, porque tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo está debaixo do controle do nosso Deus. Mantenha a sua fé viva. Mantenha a sua fé em Jesus Cristo viva. Ei, mantenha a sua fé em Jesus Cristo viva nesses dias de dificuldade, nesses dias de adversidade. Mantenha a sua fé em Jesus Cristo viva. Aleluia. Mantenha-se focado no propósito pelo qual Deus te chamou. Porque quando a gente procura de quem é a culpa, a gente esquece que antes da culpa nós temos responsabilidades para cumprir no propósito que Deus nos chamou. Não largue o teu propósito, não pare de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não deixe estas coisas te paralisarem. Mas tenha fé em Jesus Cristo, continue cumprindo o teu ID, o teu chamado. Não perca tempo com coisas humanas e superficiais. Deus está sinalizando coisas espirituais nesses dias. Deus está nos mostrando algo novo nesses dias, e nós precisamos estar apercebidos para entender. Porque Deus não fala só quando fala, Deus fala quando faz. E nesses dias que nós vivemos, Deus está mais fazendo do que falando. Uraia lá vai o que? Urimia subia lá.
Então aprenda a ler os sinais, aprenda a se inclinar ao propósito. Entenda que Deus está manifestando o reino de Deus nesses dias. Deus está manifestando a sua glória. Aleluia. Alamando que minarabá. Oh. E a Bíblia diz que Jesus Cristo curou aquele cego de uma maneira muito inusitada. Jesus Cristo, Ele cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e untou os olhos daquele cego. E a gente fica se perguntando: pastor, você está falando de um Deus que está fazendo, de um Deus que está se revelando através das suas obras, não através daquilo que Ele fala. Sim. Comece a meditar neste texto e você vai perceber por que Jesus curou esse cego desse jeito, irmão. Um milagre tanto quanto inusitado, e por que não dizer estranho? Quem que gospe no chão, faz barro e coloca no olho do outro para curar? Quem que faz isso? Quando você olha para a cena, você imagina isso hoje já é estranho. Agora imagina 2000 anos atrás. Todo mundo ficou sem entender, procurando saber o que estava acontecendo. E eu vejo Jesus cuspindo no chão, e Ele fazendo lodo, e pegando aquele lodo na mão e passando nos olhos daquele cego. Alamandoreba. Só que Jesus nesse dia, Ele não estava mostrando a sua glória pelo seu falar, mas pelo seu fazer. Existia uma mensagem de Deus no ato de curar aquele homem daquele jeito. Jesus podia ter orado por ele, Jesus podia ter colocado as mãos, Jesus podia ter liberado uma palavra, mas Jesus resolveu cuspir no chão. Preste atenção, quando Jesus Ele se manifesta através do Evangelho de João, Ele é chamado de o Verbo vivo, o Verbo encarnado. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que é o Verbo se não é a própria palavra de Deus encarnada em Cristo? Então quando o Verbo, que é Jesus Cristo, que é o detentor de toda a sabedoria de palavra, Ele libera uma palavra, é como se a palavra estivesse sendo liberada ali através da sua saliva. Como assim, pastor? Tinha um alvo, e qual era o alvo? Era o pó da terra. O alvo da saliva era o pó da terra, era o chão para fazer lodo. Então a palavra precisa tocar no pó da terra. Então o Verbo encarnado, que é Jesus Cristo, Ele precisa liberar algo para tocar no pó da terra. E agora eu te pergunto, por que Jesus me toca? Por que Jesus te toca? Por que Jesus permite a adversidade? Por que Jesus permite o dia mau? Não são dias difíceis que nós vivemos, dias desafiadores, dias de confrontamento, dia da gente fortalecer a fé. Porque Jesus, Ele cuspiu para tocar na terra. E se não bastasse, sabe o que Ele fez? Ele misturou. Porque não basta só tocar, tem que se tornar um com a palavra. Tem que se tornar um com ela, tem que se misturar a ponto de não conseguir separar mais. E quando Ele começa a misturar, eu sei, porque quem faz essa mistura é o dedo de Deus. A palavra cai na terra, que é o homem, e o próprio Deus, através do seu Espírito, começa a engendrar a palavra nele. Oh, rabacalavaxarabai. E quando está pronto, sabe o que se torna? Se torna barro. E a Bíblia diz que depois de pronto, depois de cuspir no chão, misturar com o pó da terra, Ele mistura. E depois de misturado, sabe onde Ele coloca? Nos olhos.
eu quero dizer que tem muita gente nesses dias que está sem visão, que está indo pelas notícias, que está indo pelas coisas que estão acontecendo, que não tem olhado com os olhos da fé, tem olhado apenas com os olhos naturais, e está cego como esse homem, cego, mesmo ouvindo a palavra, mas não permite que ela se misture em si, e não permite que ela gere visão. A palavra sim, ela precisa dominar, ela precisa tocar todo o nosso ser, mas ela só faz isso para um propósito, para gerar visão. E a Bíblia diz que quando a palavra se mistura com o pó da terra, a saliva de Jesus se mistura com a terra, é colocado nos olhos. E olha que interessante, não foi de imediato que ele enxergou. Então você está recebendo a palavra, ela está se tornando um com você, e daí você coloca na tua visão. Só que ele não enxergava quando o lodo estava nos seus olhos. A Bíblia diz que Jesus deu uma ordem para ele. Ele falou: pega essa palavra nos teus olhos e lava-te. Que coisa louca. Pega essa palavra que está nos teus olhos e vai até o tanque de Siloé. Siloé quer dizer o enviado. Então ele teve que sair meio se apalpando, procurando encontrar o tanque do enviado. Então quando você recebe a palavra, ela não é só para você, mas é para você ser enviado. Porque quando você é enviado, porque eu fico imaginando ele no meio do caminho com o olho tudo sujo de barro, e todo mundo perguntando: o que é isso? Não, é a palavra. Alguém colocou lodo nos meus olhos e eu preciso lavar. Então aquele homem nem percebeu, mas ele já estava propagando o testemunho de Jesus, porque quem recebe a palavra em si, nos olhos, já começa a propagar. A intenção de Deus não é só que a igreja receba, mas para que a igreja seja enviada. É por isso que você tem que ir até o tanque de Siloé para se lavar, porque quando a igreja for enviada, ela vai recuperar a visão e vai dar visão a quem não tem também. Alaba eu quero me nascer. Deus quer restaurar a visão da sua igreja, porque quando Ele restaurar a tua visão, Ele vai restaurar a tua fé. Deus quer restaurar a visão da sua igreja. Nós estamos cegos por causa das más notícias. Nós estamos cegos procurando a culpar alguém. Nós estamos cegos procurando responsabilizar alguém. Mas Deus está dizendo: toda essa situação só veio sobre vós para que a minha glória se manifeste nesses dias de crise. Aleluia, aleluia. Então deixa o Senhor tocar na tua visão. Deixa o Senhor te enviar de novo. Ei, não se esconda mais. Não fique mais escondido. Deixe a palavra gerar fé no teu interior. Fé que vai fazer as montanhas saírem daqui e se lançarem no mar. Aleluia. Fique com essa palavra. Fique com essa palavra no teu coração. Nós vamos adorar o Senhor com mais um louvor. Aleluia. Oh, Rabaramacharabakalaraba, Ramasuri Ovenai.